Fala investidor, seja bem-vindo ao canal Guilherme Invest. Aqui a gente fala sobre investimentos e bolsa de valores e no vídeo de hoje a gente vai comentar um pouco sobre a Taesa e calcular quanto que é preciso investir em ações da empresa para conseguir dividendos mensais de R$ 500. Mas antes disso, caso você seja novo por aqui, eu aproveito para deixar o convite para se inscrever aqui no canal Guilherme Invest e acompanhar a carteira de investimentos do canal que eu faço aberta aqui no YouTube e, inclusive, vou deixar um card aqui em cima do vídeo que mostra o último aporte que eu fiz, lembrando que todos os vídeos estão gravados aqui no YouTube e eu peço também para você já deixar o seu like, pois isso pode ajudar ao vídeo chegar a investidores que possam ter interesse nesse tipo de conteúdo. Bom, e sem mais enrolação, para começar a falar sobre a Taesa, primeiramente eu peguei a cotação atual da ação Units, que é negociada com o final do código 11. Essa ação basicamente é um combo de ações preferenciais e ordinárias da Taesa, e nesse momento essa ação está sendo negociada por mais ou menos R$ 35,90. Essa ação aí teve uma queda nos últimos dias, desde que chegou a tocar os R$ 37,85, porém ocorreu uma pequena correção aí nesses últimos dias, principalmente por conta da consequência dos resultados que a companhia apresentou. Lembrando que as empresas estão divulgando aí os resultados consolidados de 2023 e a Taesa divulgou há alguns dias, vamos inclusive comentar um pouco sobre. O dividend yield da Taesa nesse momento é de 6,24%. Como eu já comentei em vídeos anteriores, os dividendos poderiam baixar, principalmente por conta dos resultados da companhia. Isso aconteceu, mas mesmo assim a empresa está pagando bons dividendos aos seus acionistas e isso já era esperado considerando a história da Taesa. Falando justamente sobre esses resultados da companhia, também é sempre importante acompanhar, já que é com base nos resultados, é com base na receita, com base no lucro que a empresa distribui dividendos. E a gente teve um resultado até que me surpreendeu um pouco, pois percebam que a receita líquida, considerando o resultado regulatório, cresceu cerca de 9% no consolidado de 2023, se a gente comparar com 2022. O EBITDA também cresceu cerca de 8,5%. E se a gente pegar aqui o lucro líquido da companhia, notem que o consolidado de 2023 cresceu cerca de 4,3%, comparando com o ano de 2022. O quarto trimestre, evidentemente, foi um pouquinho mais fraco, porém, na minha visão, os resultados como um todo aí da companhia foram bem aceitáveis. Agora, considerando o lucro líquido IFRS, esse aí é de acordo com as normas internacionais de contabilidade e é o lucro líquido IFRS que a empresa utiliza para calcular quanto que vai distribuir de dividendos. Nesse quarto trimestre de 2023, esse lucro líquido fechou em mais ou menos R$ 482 milhões. Cresceu bastante, principalmente porque no quarto trimestre de 2022 foi um lucro bem baixinho e o consolidado aí do ano todo teve uma queda de mais ou menos 5,6% e fechou em cerca de 1 bilhão e 368 milhões de reais. A Taesa normalmente tem um payout mais alto, aí, cerca de 90% nos últimos períodos, e com isso, mais ou menos 90% desse valor deve ser distribuído de dividendos para os acionistas. Mais ou menos é essa a expectativa que os investidores podem ter de dividendos para o próximo período. Inclusive, analisando a rápida companhia, não devemos ter tantas alterações nesse próximo ano de 2024. Sobre o endividamento da Taesa, normalmente empresas do setor elétrico têm um endividamento aí um pouco mais alto e a Taesa está com uma dívida líquida sobre o EBITDA de 3,7, Essa dívida líquida sobre o EBITDA se manteve bem estável nos últimos anos e isso aí nos indica que em mais ou menos 4 anos a Taesa deve gerar recursos suficientes para pagar todas as suas dívidas. E comparando aí o caixa que fechou nesse quarto trimestre de 2023, a empresa tem mais caixa do que precisa se a gente considerar o que deve amortizar do seu endividamento, que o total vai ser de mais ou menos 1 bilhão e 300 milhões de reais. Agora, começando a falar um pouquinho aí sobre dividendos, a gente tem aqui o histórico de dividendos que a Taesa pagou aos seus acionistas desde o ano de 2019 até o ano de 2022. Aos poucos, a empresa foi pagando cada vez mais dividendos, aproveitou aí a alta do GPM, que corrigiu vários contratos, botou dinheiro no caixa e já tirou para distribuir dividendos aos acionistas, inclusive fez com que o dividend yield em 2021 e 2022 ficasse acima de 12% ao ano. Agora a gente fechou 2023 com dividend yield de 7,6%, considerando que a Taesa distribuiu cerca de 1 bilhão de reais, e em 2024, até o momento, a gente tem aí
provisionado cerca de 618 milhões de reais. Eu comentei anteriormente que o payout da Taesa é de mais ou menos 90%, o atual é bem parecido, né? Cerca de 87,21%, e a média dos últimos anos é de cerca de 83,62%, ou seja, em média a Taesa distribui aí 84% do seu lucro líquido IFRS a título de dividendos aos seus acionistas. E lembrando também que as distribuições da Taesa normalmente ocorrem 4 vezes ao ano, ou seja, a empresa distribui dividendos praticamente em todos os trimestres. E agora a gente tem os principais indicadores de valuation das 3 ações que a Taesa tem aí sendo negociado na nossa bolsa de valores, e com base no dividend yield a gente vai calcular quanto que é preciso investir em ações da empresa para conseguir dividendos mensais de R$500. Se a gente pegar aqui a ação com o final do código 3, que é a ação ordinária, ela vem apresentando nesse momento os melhores indicadores e tem aí um dividend yield de 6,28, um preço sobre o lucro de 10,75 e um preço sobre VP de 1,85. O preço sobre o lucro subiu um pouquinho aí nos últimos dias, mesmo assim os indicadores apresentados são bem aceitáveis. Não tem tanta diferença assim de uma empresa para outra. A gente tem aqui, por exemplo, a ação Unity, que tem um dividend yield de 6,24, um preço sobre o lucro de 10,81 e um P sobre VP de 1,86, e a Taesa, que é a ação preferencial negociada com o final do código 4, tem um dividend yield de 6,22, preço sobre o lucro de 10,85 e P sobre VP de 1,87. Para quem não conhece esses indicadores, utilizando como exemplo essa ação ordinária, o dividend yield de 6,22 é basicamente o retorno de dividendos que o acionista vai ter nesse momento, considerando o preço da ação de R$ 12,01. O preço sobre o lucro de 10,85 basicamente nos diz que em cerca de 10 anos e meio a Taesa vai gerar de lucro líquido o seu valor de mercado atualmente, e o preço sobre VP é a comparação do valor patrimonial da ação com o preço da ação. Nesse momento, o preço da ação está um pouquinho acima do valor patrimonial da ação, na verdade, está quase 2 vezes acima, né? Ou seja, de cabeça aqui a gente percebe que o valor patrimonial da ação deve estar aí por volta de R$ 7,00, considerando os indicadores atuais da Taesa. E agora, com base nesses valores, eu vou calcular aqui no Excel quanto que é preciso investir em ações da Taesa para conseguir dividendos mensais de R$ 500. Bom, e aqui no Excel a gente já trouxe os dados atuais dessas 3 ações da Taesa, como eu mencionei anteriormente, e vamos começar calculando aí pela ação ordinária, que é negociada com o final do código 3. Para quem quiser R$ 500 mensais de dividendos dessa ação, é preciso comprar nesse momento 8.029 ações de Taesa, ordinária, obviamente, e o valor total investido vai ser de R$ 95.541. Já a ação preferencial, para conseguir R$ 500 por mês de dividendos, é preciso comprar 8.032 ações e o valor total investido vai ser algo em torno de R$ 96.463,02. Agora a ação Units, que é um combo de ações preferenciais e ordinárias, para conseguir R$ 500 por mês de dividendos, é preciso comprar nesse momento 2.678 ações e o valor total investido vai ser algo em torno de R$ 96.154. Esses valores que eu apresentei são atualizados, considerando esse início de 2024, e é importante lembrar também que a Taesa normalmente distribui dividendos 4 vezes ao ano, mas considerei para esse cálculo como se fosse realmente dividendos mensais, pegando o dividend yield anual e dividindo por 12. Eu lembro também, esse vídeo não foi e não é nenhum tipo de recomendação, cabe a cada investidor analisar e avaliar se vale ou não a pena investir. Bom, pessoal, eu espero sinceramente que tenham gostado desse vídeo. Se gostou e gosta desse tipo de conteúdo, eu deixo novamente o convite para se inscrever aqui no canal. Peço também que você já deixe o seu like. Um forte abraço e até o próximo vídeo.